Graças a Deus estou novamente com vocês, para a glória de Jesus, para falar-lhes a respeito das Sagradas Escrituras. O assunto de hoje é a revelação de Jesus Cristo. Quem é o responsável por nos revelar Jesus? E esse ponto é muito importante, como já disse em vídeos anteriores, que todo o tempo meu, nas igrejas, eu nunca tive um ensinamento como este, e é tão essencial para nós. Por que essencial? Porque trata-se da pessoa do Espírito Santo de Deus. Estou falando isso aqui antes de falar da revelação de Jesus. E a palavra de Deus disse também que Jesus ajuntou cerca de 500 e poucas pessoas, daqueles que o seguiam, inclusive os discípulos, no Monte das Oliveiras, onde ele ia subir assunto ao céu. Vejamos o que o Senhor Jesus disse ali. Marcos capítulo 16, verso 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Veja que ele assentou-se à direita de Deus. Ele foi para o céu e ele não está mais aqui. Você pode assustar do que eu estou falando, mas o que eu estou falando aqui é bíblico. Ele assentou-se à direita de Deus, é aonde ele está. Então, quem é que representa o Senhor Jesus? Quem é que aparece para nós em nome de Jesus? Quem fala conosco em nome de Jesus? Quem conversa conosco em nome de Jesus? É o Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 18, Jesus diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E em João 14, verso 16, ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem é este? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. É este representante, é este embaixador de Cristo, o Espírito Santo. E vai na contramão de que muitos têm ensinado e que acham que o Espírito Santo está limitado em manifestar-se com dons espirituais. Isso são revestimentos desse mesmo ser, Espírito Santo. Ele é o responsável em revelar Jesus. Jesus não pode vir aqui, por quê? Porque ele viria aqui se ele já enviou o Espírito Santo? Então nós vamos ver que esse Espírito Santo, ele é um ser. Por que que ele é um ser? Ele é um personagem maravilhoso, divino, meigo, amoroso. Ele convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. João 16, verso 7 a 11. Então ele trabalha no convencimento. Ele não é simplesmente uma alegria, não é simplesmente um dom espiritual. O dom espiritual provém dele, a alegria provém dele, mas ele é um ser que carrega em si tudo isso. Ele também é o Consolador.
Por que ele é consolador? Ele é aquele que consola o crente nos seus momentos de angústia, de tribulações, de tentações. João capítulo 16, verso 7, fala que ele é o consolador. Não é simplesmente um dom espiritual. Ele também mora onde? Lá no templo? Não. O templo é um local de reunião, é uma casa de oração. Ao contrário que muitos falam, a igreja, não, aquilo não é igreja, aquilo é o lugar de oração. A igreja é você. O templo do Espírito Santo é você. Ele mora conosco para sempre. João capítulo 14, verso 16. Ele não está na esquina, não está no quarto, não. Você vai para a igreja, ele vai com você. Você vai trabalhar, ele vai com você. Você está dormindo, ele está com você. Você está almoçando, ele está com você. Você está dirigindo o carro, ele está com você. Você está passeando, ele está com você. Ele não larga mais você. Só se você quiser largar dele. Ele também respeita o livre-arbítrio. Mas eu duvido que alguém que recebeu Jesus na sua vida, através do Espírito Santo, vai querer abandoná-lo. Não. Ah, mas você pode perguntar, mas tem muita gente desviada, porque nunca teve o Espírito Santo. Nunca foi regenerado para ter o Espírito Santo. Também, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, fala que nós somos o templo do Espírito Santo. É a Bíblia que diz. Se alguém ensina errado, por que ensina errado? Ele não é para o mundo. Ele é de exclusividade dos santos. Igreja. Não é para o mundo, para homens e mulheres que não são convertidos. Ele é exclusivo dos santos. João capítulo 14, verso 17. Ele também é ensinador. Ele mora conosco e uma das funções dele é nos ensinar. João 14, verso 26. Parte B. E ele também não nos deixa esquecer das santas e benditas palavras do Senhor Jesus. Ele também é orientador. Ele orienta o crente. Vos ensinará todas as coisas. Eu vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Ou seja, ele nos ensina todas as coisas. E também nos faz recordar de todas as promessas do Senhor Jesus. João 14 e 26. Ele também dá testemunho de Jesus. João 15 e 26. O que é dar testemunho de Jesus? Falar como que Jesus quer que nós andamos, como Jesus Cristo é. Ele dá testemunho do caráter de Jesus, das qualidades de Jesus, dos atributos de Jesus. Isso é dar testemunho de Jesus, fazer nós conhecer de fato quem é Jesus. Ele também é orientador. Vejamos o que está escrito em João 16 e 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, e dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele é orientador do crente. João 16, 13. Ele é o mensageiro de Deus junto aos santos, a igreja. João 16 e 13. Ele recebe as mensagens que recebe lá do trono de Deus e de Jesus e traz para nós. E leva também os nossos anseios, as nossas petições, os nossos clamores, nossas orações e deposita diante de Deus. Pode observar que você lendo bem Apocalipse, você vai encontrar que lá, no trono de Deus,
tem uma taça cheia de orações dos santos. Ele também é responsável por anunciar para a igreja o momento do arrebatamento. Em João capítulo 16, verso 13, a última parte. E vos anunciará o que há de vir. Então esse é o Espírito Santo. Ele não recebe glória, mas glorifica o Senhor Jesus. João 16, 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Ele é o embaixador de Cristo, comissionado pelo Pai. João 16 e 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Então ele é o embaixador de Deus. Ele representa o Pai e o Filho. Por isso que eu disse que nas visões e revelações e sonhos, ele apresenta como o Senhor Jesus para nós. Ele é um ser que tem sentimentos. Em Efésios capítulo 4, verso 30 está escrito: e não entristeçais o Espírito Santo, com o qual foste selado para o dia da redenção. Ele é um ser também que tem ciúmes do que é seu, daquilo que foi comprado com o sangue de Jesus. Tiago, capítulo 4, verso 5. O Espírito que habita em vós tem ciúmes. É por isso que ele nos acusa e nos repreende quando nós erramos. Também ele é a marca de Deus em todo aquele que estão listados para a salvação. Efésios, capítulo 4, 30. Não entristeçais o Espírito Santo, com o qual foste selado para o dia da redenção. Quem não é selado com esse Espírito, quem não tem esse Espírito, não tem essa marca, não está salvo e não será arrebatado. E Efésios capítulo 1, verso 13 a 14, também fala que depois que nós recebemos o Evangelho da verdade, a palavra da salvação, e tendo nele crido, fomos selados com o selo da promessa, que é o penhor da nossa salvação. Veja a importância do Espírito Santo. Vejamos que Jesus disse em Mateus, capítulo 12, verso 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Por isso, devemos tomar cuidado com esse ser maravilhoso, que é a revelação de Jesus, conforme está na capa desse vídeo. Pois assim a Bíblia diz, ele é o representante. Jesus não vem aqui. O Pai não vem aqui. Mas o Espírito Santo que temos conosco, ele é o representante legal. Ele que fala conosco nas visões, nas revelações. Salve se alguém foi arrebatado pelo Espírito Santo e levado diante de Deus, como já aconteceu com alguns irmãos e irmãs. Mas nós aqui na terra, é o Espírito Santo que se apresenta como Jesus para nós. Então devemos estar atentos à voz do Espírito Santo e não entristecer ele, não aborrecer ele, mas deixar que ele nos oriente, nos ensine no caminho da verdade. Devemos atentar mais para o Espírito Santo, esquecer o fanatismo, a religiosidade. Conclusão: as principais atuações do Espírito Santo. Primeiro, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
João capítulo 16, versos 17 a 11. Segundo, transforma o caráter do homem, de um homem natural para um homem espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, 15 e 16. Terceiro, aperfeiçoa os santos para a obra do ministério, revestindo-os com os dons espirituais. Aperfeiçoa os santos na formação do corpo de Cristo, que é a igreja. Aperfeiçoa os santos unindo-os numa mesma fé. Aperfeiçoa os santos levando-os ao conhecimento de Cristo. Aperfeiçoa os santos condicionando-os a varão perfeito na medida completa de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 11 e 13. Aperfeiçoa os santos, levando-os a terem o mesmo caráter de Cristo, fazendo com que produzam o fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Essas são as principais funções do Espírito Santo. Você pode estar me perguntando, e qual é a função dos apóstolos, dos pastores, dos doutores, evangelistas, mestres e profetas? A função deles é falar a respeito de Jesus, é ensinar as palavras de Jesus. Mas pastor nenhum, apóstolo nenhum, evangelista nenhum, profeta nenhum, doutor nenhum pode mudar o homem. O que acontece é que eles falam, conforme está escrito em Efésios capítulo 4, o verso 11, que Jesus mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Deus levantou estes homens, mas a obra final é o Espírito Santo. Ninguém pode transformar a vida dos outros, mudar o caráter do homem. Somente o Espírito Santo. Acontece que colocaram o Espírito Santo em segundo plano. Você pode estar me perguntando, mas Jesus mandou os apóstolos, os pastores, para que eles fossem e ensinassem. Sim, mandou. Está escrito em Mateus 28, verso 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as. Preste atenção nisso aqui. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ensinando a guardar. Ensinando-as que devam observar
obedecer, ensinando. Mas nenhum apóstolo, nenhum pastor, nenhum obreiro tem o poder de convencimento. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Ele tem o poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Já repeti aqui uma série de vezes este versículo. João 16, versos 7 a 11. Repetidas das vezes, está escrito no Evangelho de João: ninguém pode substituir o Espírito Santo. Acontece que colocaram ele em segundo plano. Os ensinadores de hoje, os pregadores, estão puxando a brasa para a sua sardinha. Eles são apenas porta-vozes do Evangelho. Porque quem ensina é o Espírito Santo, o representante legal de Deus aqui. Os pregadores de hoje estão reivindicando isso para eles. E está totalmente contra a Bíblia. Porque está escrito em João capítulo 14 e o verso 26 assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Não só ensina, mas fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. São palavras de Jesus. Também o Espírito Santo é o que dá o verdadeiro testemunho de Jesus, conforme está escrito em João 15 e o versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então ele é que dá o testemunho fiel e verdadeiro de Jesus. E diz mais ainda o Senhor Jesus em João 16, verso 13: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, não é o pastor, o profeta, o evangelista que é o guia. É o Espírito Santo que guia em toda a verdade. Por quê? Ele não dá testemunho de si mesmo, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele é o único que pode ouvir as conversações do Pai e do Filho lá no trono celestial. Ele é o único que pode levar as nossas reivindicações, nossos anseios ao trono da graça. E de lá é o único que traz as novidades, inclusive do momento do arrebatamento. Vai avisar os seus santos do momento do arrebatamento. Não podemos glorificar ninguém aqui, porque nem mesmo o Espírito Santo recebe glória para si. Ele glorifica o Pai e o Filho. João 16, verso 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Por isso que ninguém pode se gloriar de alguma coisa que fez aqui. Seja cura, seja maravilha. Não, porque o Espírito Santo, ele não aceita a glória para si. Porque ele recebe de Jesus, ele recebe do Pai. Então ele glorifica o nome de Jesus. Porque ele recebeu. Isso que ele está passando para nós não é dele, é do Senhor Jesus. Ele é um representante do Pai e do Filho aqui. Muito mais eu tenho para vos falar a respeito desse assunto.
mas num vídeo só não comporta. Em outros vídeos subsequentes estarei falando muito mais a respeito disso. Espero que eu estou ajudando você nessa caminhada da fé, a entender mais sobre a atuação do Espírito Santo e o verdadeiro personagem que é ele, bem como do Pai e do Filho. Deixa o seu like, inscreva-se nesse canal e acione o sininho das notificações. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.